Sejam bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E o título da mensagem de hoje será o seguinte: Os dois discípulos no caminho de Emaús. Vamos começar fazendo a leitura bíblica de hoje, que está localizada aí no livro de Lucas, capítulo de número 24, versículos do 13 ao 16, que diz o seguinte: Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos. Em outra linguagem, quer dizer, como se eles não enxergassem, como se eles não vissem Jesus e não o reconheceram. Ou seja, eles ficaram impedidos de reconhecer a Jesus. No caminho de Emaús foi uma das primeiras aparições de Jesus após a ressurreição. Logo após a sua crucificação, é a descoberta do túmulo vazio. Tanto o encontro na estrada para Emaús, como em subsequente jantar em Emaús, que relata uma refeição que Jesus teve com 2 discípulos após o encontro na estrada, e se tornaram temas muito populares na arte. Adicionalmente, o evento se tornou pontos de inspiração para batizar diversos movimentos religiosos e serviços e atividades cristãs. O episódio está descrito em Lucas 24, no versículo 13, eu li até o 16, mas você pode ler até o 35, que lá vai estar essa história. Onde se lê também que a expressão "fica conosco, Senhor", em latim, Manet nobiscum Domini, que inspirou diversos textos e orações e canções. Vou colocar aqui esse nome em latim para você entender melhor. Na tela deste vídeo aqui, vou colocar para você ler melhor e entender o que significa essa frase aí, "fica conosco", em latim. Nós vamos conhecer o primeiro discípulo aí, um dos dois, no caminho de Emaús, que, segundo a narrativa bíblica, está localizado em Lucas 24, versículo 18, o nome de um dos discípulos. Que diz assim: um deles era Cleopas, lhe perguntou: Tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos que nela acontecem nesses dias? Não sabemos o nome do segundo discípulo, mas este episódio mostra que eram 2 discípulos que andavam até o caminho de Jerusalém. Cleopas foi um dos 2 discípulos a quem Jesus apareceu no caminho de Emaús. Embora Cleopas não pertencesse ao grupo dos 12, obviamente ele fazia parte do grupo maior de seguidores de Cristo. Inclusive, o Evangelho de Lucas faz referência a um grupo de 70 discípulos que acompanhava o ministério de Jesus. Como você pode ver, Cleopas foi um dos discípulos que caminhavam no caminho de Emaús. Não temos a informação de quem eram outros discípulos, mas eles estavam aí a caminho de Emaús. E nós vemos que durante esse percurso, eles estavam comentando, falando sobre esse acontecimento, sobre a morte de Jesus e tudo o que aconteceu. Eles falavam da crucificação, o que foi que aconteceu, ali como se fosse 2 pessoas conversando, 2 amigos, 2 pessoas que se conhecem, vindo conversando no caminho sobre um acontecimento que aconteceu. No caso, foi sobre a crucificação de Jesus. E eles estavam conversando. Eu vou aqui conjecturar mais ou menos a conversa deles. Você viu, foi tão triste o que aconteceu. Olha, nós estávamos lá. Nós ouvimos que ele bradou: Pai, está consumado.
E olha a mãe dele chorando perto da cruz. Ninguém o ajudou. E ele falou mesmo que iria morrer. Ele ficou entre dois ladrões. Não era para ter ficado entre dois ladrões. Eles ficaram tipo comentando, entendeu? A história do que aconteceu. E eles falavam: nossa, os discípulos deixaram ele sozinho, só ficou João. Nós estávamos lá, também não tivemos coragem de estar ali perto, apesar de nós sabermos o que aconteceu. Apesar que nós não sabemos se eles estavam lá ou não, mas eles estavam comentando sobre a crucificação de Jesus, sobre esses últimos acontecimentos que aconteceu. Então foi neste momento que eles estavam conversando entre si sobre tudo o que aconteceu, foi que Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Contudo, o Cleopas, que eu falei para você que era um dos discípulos que estavam segundo aí os historiadores, eles não reconheceram a Jesus. Inclusive, quando Jesus perguntou aos dois sobre o que eles estavam falando, Jesus se aproximou deles e falaram mais ou menos assim: o que vocês estão conversando? Sobre o quê? E aí eles começaram a falar tudo para Jesus. Porque Jesus estava perguntando para eles como se ele não soubesse de nada. Mas o próprio Jesus estava lá. Era ele. Era o próprio eu sou que estava lá. E eles estavam meio assim incomodados. Por que você não sabe o que aconteceu lá em Jerusalém? Ou lá na crucificação? Por que você não sabe o que aconteceu lá em Gólgota? Por que você não sabe? E Jesus continuou perguntando. Jesus não estava ali fazendo eles de trouxas ou qualquer outra coisa. Jesus estava só apenas tentando mostrar para eles quem era ele, só que eles não viam Jesus. E eles estavam tipo como se fosse um teste ali para eles. E eles ficaram tristes, contaram para Jesus tudo o que aconteceu, só que eles não viram Jesus, eles estavam com seus olhos fechados, ou seja, era como se eles estivessem cegos, como se eles não conseguissem enxergar a Jesus ali. Naquele caminho eles vinham conversando e eles falaram: olha, ele foi crucificado, foi injustamente, e começaram a conversar. Eles estavam tipo incrédulos, pessimistas, com a possibilidade de que Jesus não ia ressuscitar. Então Jesus, neste momento da história, nessa caminhada, ele começou a falar sobre as escrituras para eles, desde o início, começou a falar das escrituras. Então, quando eles chegaram em Emaús, os dois discípulos insistiram para que Jesus ficasse com eles. Enquanto estavam à mesa, Cristo se revelou a eles e começou ali a contar a história. E a partir do momento que Jesus estava na mesa com eles, eles o reconheceram a partir do pão que está localizado em Lucas, no capítulo 18, versículo 31. Eles vinham para uma aldeia chamada Emaús. E como eu falei para vocês, eles vinham conversando entre si, eles vinham se conversando. E no momento que eles estavam conversando, o Senhor apareceu, como eu falei para vocês. Emaús, atualmente, é uma cidade de localização incerta. O seu nome significa riacho, quente, e alguns arqueólogos identificaram como Kubelberg, a cerca de 11 quilômetros do noroeste de Jerusalém. Conhecer a localização da cidade de Emaús é importante, porém não reconhecê-la não abala a veracidade dos fatos ali ocorridos. O que está escrito é uma lição para todos nós. Digamos que Emaús seja um território desconhecido e misterioso para a arqueologia. Então Jesus havia ressuscitado e a cidade de Jerusalém estava em alvoroço, ainda por ocasião da crucificação. O messianismo de Jesus estava sendo questionado por conta da sua crucificação e morte. Ou seja, eram muitas pessoas ali duvidando. Inclusive os discípulos de Emaús, os dois, que um era Cleopas. Eles ficaram duvidando, será que ele era realmente o Messias? Será que ele realmente era o próprio Deus? Será que ele era tudo aquilo que ele estava falando? Será? Ai, acho que não. Eu acho que ele não era tudo isso. E ele falava. Então começaram a duvidar, começaram a questionar. Não tem momentos em tua vida
em nossas vidas que as promessas de Deus, que o Senhor Jesus já tem falado lá atrás para nós, olha, Jesus tem prometido, usado pessoas, usado uma frase, um hino, um louvor, usado um profeta, uma profetisa, usado a mesma palavra, a própria Bíblia, assim, para nós, ensinamentos bíblicos. Há promessas que Deus tem falado para nós. Olha, eu vou fazer isso. Olha, eu vou fazer aquilo. Vai acontecer isso, vai acontecer isso. Vai acontecer isso na tua vida. E muitas das vezes nós ficamos duvidando de tudo aquilo que Jesus falou. Então eles começaram a duvidar, inclusive esses 2 discípulos aqui. E eu quero dizer para você, não seja como esses 2 discípulos, né? De certa maneira, incrédulos, eles não acreditaram. E outros também que ficaram ali alvoroçados com tudo que aconteceu, duvidaram, né, da eternidade do Senhor, duvidaram, né, de Jesus ser Deus, né? Eles duvidaram, porque Jesus é Deus. Jesus é o próprio Deus. Não tem erro nenhum, não tem erro. Jesus é tudo. Ele criou os céus e a terra, tudo. Jesus é Deus. Ele tem a mesma natureza de Deus. Mas eles ficaram duvidando. E a pior coisa que eu e você, nós podemos fazer é duvidar. Duvidar. Não duvide. Para com esse negócio de ficar duvidando de Jesus. Para com esse negócio de ficar duvidando do poder de Deus. Para com esse negócio de ficar duvidando das profecias que Deus tem falado que vai fazer. Ele vai fazer. Passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Então a esperança de um libertador para Israel havia sido frustrada. O que fazer? A caminho de Emaús, Cleópas discutia justamente isso com um companheiro quando Jesus se aproximava e pergunta: que é isso que vos preocupa? Que ireis tratar à medida que caminhas? Eles pararam entristecidos, né? Um tanto aborrecidos pela desinformação do desconhecido. E quem era que estava ali perguntando? Era Jesus, o próprio Jesus, né? E eis o único que não sabes, né? Eles retrucaram. És o único que não sabe o que está acontecendo nessa região? Tem pessoas que acham que nós precisamos saber de tudo, né? O que acontece na vida das pessoas. Você sabia disso? Eu vou aqui fazer meu primeiro comentário. Você sabia que tem pessoas que ele traz uma informação para você, que ele diz uma notícia que está acontecendo no mundo aí, que ele fala qualquer notícia, pode ser qualquer notícia. Ele fala, será que você não sabe o que está acontecendo, não? Às vezes a pessoa não sabe nem o que foi que aconteceu, né? Às vezes a pessoa não sabe, aí a pessoa fica chateada, fica com raiva. Ah, será possível que você não sabe mesmo o que está acontecendo no mundo? Será que você não sabe o que está acontecendo com fulano, com ciclano, com beltrano? E aí começa a indagar, começa a ficar aborrecido, ainda fica... Às vezes nós estamos tão preocupados, ou nós estamos tão assim atarefados, ou então nós estamos tão dedicados em outras coisas, né? Fazendo outras coisas, correndo atrás de outras coisas, né? Buscando, estudando alguma coisa sobre o que devemos fazer para o nosso aprendizado, e as pessoas chegam perguntando, fulano, tu sabe o que aconteceu ali, fulano? Aí às vezes a pessoa nem está sabendo de nada, porque a pessoa está tão preocupada com a sua própria vida, que ele não está preocupado com a vida dos outros. Aí você fala assim, não sei não, o que é? Nossa, você não sabe o que está acontecendo? Sei não. Porque eu estou cuidando da minha vida, porque eu estou cuidando da minha história, eu estou olhando para outros lugares, eu estou focado em outras coisas, eu não estou aqui pensando em vida de ninguém. Ah, pois é, aconteceu isso. Então esses 2 discípulos aqui, um deles falou aborrecido, né? Eles ficaram aborrecidos. Ah, por que esse homem não sabe o que está acontecendo nessa região aqui? Então você tem que ter cuidado com isso, viu? Porque tem muita gente que só vem para fofocar, que só vem para contar a história da vida dos outros. Ah, fulano, tu sabia que aconteceu isso? Tem gente que fica feliz com a destruição do outro, com a derrota do outro, quer que o outro fique caído lá no chão, né? Então, meus irmãos, eu quero dizer para vocês, e não ficar ouvindo história de, não sei mais quem, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Às vezes você tá perdendo tanto tempo por fora, ouvindo a vida dos outros, e você tá esquecendo de buscar a Deus, de orar, de olhar para dentro de você e falar assim, meu Deus, onde é que eu tô errando na minha vida? Por que eu tô errando na minha vida? Eu preciso consertar isso, meu Deus. Eu preciso acertar isso, Senhor. Eu preciso orar, eu preciso te buscar. Então tenha cuidado com isso. Preste atenção, olha para dentro de você. Não fica olhando para a vida dos outros, não. Entendeu? Se cure primeiro, se ajude primeiro, para depois você ajudar os outros, né?
Seja uma pessoa saudável, depois você vai lá para fora ajudar as outras pessoas que estão realmente precisando. Então essa história dos 2 discípulos de Emaús tem tudo a ver conosco. E a pergunta que fica é essa: por que eles demoraram tanto para reconhecer Jesus? E ela vai ser respondida agora. Porque estavam preocupados, aflitos, descrentes, amedrontados. Será que você não já ficou preocupado e aflito, descrente, amedrontado? Com certeza sim. A crucificação havia acabado com a fé deles, a esperança, de um Salvador que tinha se esvaziado como fumaça. Eles foram capazes de descrever para Jesus todos os últimos acontecimentos de Jerusalém. Eles contaram tudo, como eu conjecturei aqui para você. Tem gente que sabe de tudo que está acontecendo, mas ele não procura reconhecer quem está perto dele. Era o próprio Jesus Cristo que estava do lado dele ali. Olha só. E o coração estava endurecido deles. Tudo já havia passado de uma fábula, um engano. Se Jesus fosse mesmo o Messias, na teoria, em vida, ele teria triunfado sobre a morte. E Jesus os repreende. Olha só o jeito que Jesus repreende eles. Ó nécios, tardios e de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E Jesus lhe disse e contou-lhes as escrituras. Ele falou: olha nécios, olha vocês aí incrédulos, vocês dois são incrédulos, viu? Vocês não leram o que está escrito? Olha só, você lembra do que eu te disse sobre tudo que Jesus já tem prometido para você e para mim, tudo que o Senhor já tem falado através de uma palavra, através de uma mensagem, que vai acontecer com você. Se foi realmente Deus que falou, vai acontecer, mas se não foi Deus, não vai acontecer. E Jesus chamou a atenção deles. E ainda tem pessoas que não acreditam naquilo que Deus fala para elas. Se Deus falou uma promessa, se Jesus falou uma promessa para você, ele vai cumprir essa promessa. Ele vai cumprir o que ele falou. Então não espere Jesus te repreender, não. Não espere Jesus chegar para você e dizer assim: olha, você é incrédulo, viu? Você é muito nécio, você não acredita que Deus vai fazer na tua vida o que ele já falou que vai fazer? Não espera ser repreendido, não, para você acreditar. Não espera passar por uma situação difícil para você acreditar em Jesus Cristo, nas promessas dele. Então, o coração dos dois começa a arder, pela autoridade de Jesus, pela verdade da palavra, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais penetrante do que duas espadas de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem, Hebreus 4:12, para discernir todas as intenções do nosso coração. Então a frase desses 2 discípulos foram: fica conosco, Foi um convite, fica conosco. E o que me impressiona é que tudo que Jesus estava falando para eles estava ardendo o coração. Não tem quando alguém fala algo que te toca dentro do teu coração que você se arrepia todo, e você sente que aquela palavra realmente faz sentido para você. Aquilo é Deus falando com você, é o Senhor te tocando e falando: olha, essa palavra aqui é a palavra que você precisa neste momento ouvir. É essa palavra que você precisa. Você não precisa mais de nada, você só precisa dessa palavra. E você sente que aquilo faz sentido, seu coração começa a arder, você começa a sentir a presença de Deus, você começa a se arrupiar, você começa a sentir algo sobrenatural. Então é a palavra de Deus que discerne os pensamentos e o coração. Sabia, que é possível que muitos de nós, mesmo tendo um diálogo com Jesus, não reconheçamos? Você sabia que você pode até conversar com Jesus, você pode falar com ele, mas muitas das vezes você não reconhece ele. Você tem que reconhecer ao Senhor. Aprenda a reconhecer a voz de Deus. Reconheça a voz do Senhor falando contigo. Pare de ser duro de coração, de ser dura de coração. E isso é muito assustador, porque Jesus está falando com você a todo momento aqui através da palavra e você não consegue escutar a voz dele. Isso acontece muito, porque aconteceu aí com aqueles 2 homens que vinham para Emaús. Eles não reconheceram a voz de Jesus. A ansiedade, ela gera incredulidade e vice-versa. Quando estamos neste estado, é impossível enxergar a presença de Jesus e acreditarmos em sua providência.
Os discípulos, mesmo mantendo o diálogo com Jesus, não o reconheceram, apenas quando ouviram a palavra e viram as marcas da crucificação. Mas foi no ouvir da palavra que os corações foram transformados. Não há outra maneira de se alcançar a salvação a não ser crendo na palavra de Deus, que é o próprio Jesus. Leia a Bíblia, leia a palavra, que você vai ouvir Jesus falar com você. Ele é o único, o verdadeiro caminho que conduz à eternidade com Deus. João 14,6. Essa é a salvação, não apenas pós-morte. É algo que acontece bem aqui nesse mundo. Veja um dos sentidos da palavra salvação na Bíblia. É marpé. No dicionário Strong, é igual a restauração de saúde, remédio, cura, medicação, tranquilidade. Marpe vem de rap, verbo curar, sarar, restaurar. Jesus é a nossa cura completa do corpo, do espírito, para os séculos sem fim. Mas é necessário que nós abrimos nossos olhos espirituais para enxergar o Senhor Jesus falando conosco. Muitas das vezes ele chega para nós e fala alguma palavra e nós o rejeitamos dentro de nós. Jesus está te convidando para que você possa ouvi-lo, a voz dele, a palavra dele. Jesus apareceu para Paulo no caminho de Damasco, em Atos 9, versículo 3 a 6. Ele apareceu para Pedro na praia, para Zaqueu, debaixo de uma figueira. Mas este acontecimento aqui foi quando Jesus já tinha entregado a sua vida na cruz. Então, quando você estiver com ele, vai ao encontro dele. Que seja uma lição para nós alcançarmos aí a palavra que Deus tem falado conosco. É preciso abrir o coração para nós não ficarmos preocupados com ansiedade, aflições, incredulidade, e que no partir do pão as nossas almas sejam saciadas pelo pão da vida, que é Jesus. Então ouça a voz de Jesus falando com você neste momento, através dessa mensagem. E ele está falando com você, não é de hoje. Jesus está falando com você há muito tempo, mas você não está querendo dar ouvidos à voz de Deus. Muitos dão ouvidos, mas outros não dão. Tira essa venda dos teus olhos. Para de ficar cego e começa a enxergar a palavra de Deus, o Senhor Jesus falando com você. Que em vez de você ser como os 2 discípulos de Emaús, que estavam tão preocupados em contar os acontecimentos do que aconteceu, do que acreditar naquele que estava bem pertinho deles, e eles não reconheceram. E pode ser agora, nessa mensagem, que Jesus está falando com você. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A paz do Senhor.